Vamos agora adentrar os recantos do antigo cemitério da cidade de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. E vamos conhecer duas sepulturas únicas. São diferentes de todas as outras. Nelas repousam não apenas os corpos, mas também as histórias de pessoas que viveram há muito tempo e moldaram o cenário local. Então vamos mergulhar nas profundezas do passado. Vamos começar com o Major Antônio Teodoro e o dos seus entes queridos que compartilham seu túmulo de pedra. O Major Cardoso foi um pioneiro, um visionário, um líder inabalável. Ele foi o primeiro presidente da Caixa Econômica Rural de empréstimo aqui da antiga colônia Cerro Azul, o primeiro subintendente de Cerro Azul, nos idos anos de 1915 a 1931, quando ele morreu. Em uma época de muito tumulto político e incerteza, ele enfrentou as ondas das revoluções de 24 e 30. A inquietação existente na colônia naquela época era grande. O major sentiu essa inquietação e interveio. Seu domínio sobre a colônia Cerro Azul era tão grande quanto sua responsabilidade, pois ele era o poder executivo, administrativo e judicial. E isso o levou à morte também. Mas por trás da fachada do líder havia um homem comum. Nascido em 1881, Major Cardoso começou como celeiro, fabricava selas para cavalos. O seu casamento com Maria Ana Jacob, descendente de imigrantes alemães, ocorreu no ano de 1905 e o casal teve juntos 8 filhos. Porém, no dia fatídico, 25 de abril de 1931, o destino teceria seu último capítulo na vida do major e de seus sobrinhos. Uma contenda em um evento local se transformou em tragédia. Tiros ecoaram. O major sucumbiu a um ferimento fatal na espinha dorsal. Enquanto seus sobrinhos, que eram solteiros e dedicados agricultores, também foram ceifados no auge de suas vidas. Aqui duas placas quase ilegíveis são de seus sobrinhos. O Aníbal, 26 anos, que foi morto junto com seu tio, e o Antônio, com 28 anos, morto também no mesmo dia. Ambos foram abatidos a tiros. Eles eram filhos da irmã do major, chamada Honorina. Nessa sepultura também está o seu filho, o José, que nasceu em 1906 e faleceu em 1929, aos 23 anos. E mais uma outra criança que faleceu com 2 meses de idade, o Alberto. Enquanto eu andava pelo cemitério, eu encontrei um senhor e ele veio conversar comigo. E ele me contou algumas histórias. Tinha meia dúzia que fizeram a enxada, isso aí. No começo era muito ruim, Cerro Azul. Cerro Azul, né? Os avós vieram. Qual é seu sobrenome? Meio no início do Cerro Azul. Eu sou Knapp, mas não sou Schneid. De trem, mas meu pai é trem. Esses vieram da Alemanha. Ele disse que conhece quase todas as pessoas sepultadas aqui, porém tem um túmulo que ele não sabe quem é. Eu espero reencontrar este senhor ou que ele veja esse vídeo. Então aqui está a sepultura da Bárbara Georgina Damer Bach. Ela nasceu no ano de 1885 e faleceu em 1949, aos 63 anos. Ela faleceu em decorrência de uma miocardite. Era filha de Carlos e Elisabetta, que estão aqui neste mesmo túmulo. E este é o seu marido. Está escrito em sua lápide, Hier ruht Jacob Felix Bach. Aqui descansa. Ele nasceu em 1884 e faleceu em 1953, aos 68 anos, em decorrência de uma insuficiência mitral. Ele era agricultor, nasceu na cidade de Montenegro. O casal Bárbara e Jacob não tiveram filhos. Aqui no meio tem 2 lápides bem apagadas. São os pais da Bárbara que estão sepultados aqui. O primeiro é o Carlos Damer. O Carlos nasceu no ano de 1861 e faleceu no ano de 1931. Ele viveu 69 anos.
E a sua esposa aqui do lado era Elisabetta, nascida da família Allgaier no ano de 1865. Eu não consegui ver a data de falecimento dela. Tiveram juntos pelo menos 7 filhos, sendo que uma das filhas então é a Bárbara, que está sepultada aqui do lado. Tinha mais gradezinha dessas, mas foi tirado. Tinha muita serviço de ferraria, isso aqui é fiado, e se machucava e reclamavam. Daí o prefeito veio e mandou tirar. Mas aqui tem muita história. Mas muita que não história. valorizam. Não valorizo. Não, foi enterrado muita gente aqui que eu ajudei. Isso aí tu pode subir, isso não é? Aqui isso é na terra. Isso é enterrado na terra. Isso também acho que já não tem mais nada, né? Eu não acho assim. Que ano é? Tu achou os anos? Os anos sim, eu não tô conseguindo achar um nome. Eu tirei um aqui na Lagoa, um cemitério, que estava enterrado há 94 anos. Achamos ainda osso e cadáver. Ah, tinha ainda? Tinha ali na Santo Antônio, no Menino Deus, Santo Antônio Baixo, agora Salvador das Missões. Lá tinha um cemitério familiar, fomos para ali os restos mortais. Quando eu trabalhava aqui, eles vinham buscar para ir, nós provoquemos. 94 anos, quando estava pronto, estava bem quadradinho, mas eles tinham feito uma laje em cima como essa. Nós tiramos aquilo e deu para palhar, nem socou, vizinha. Descemos 7 palmos e meio e achamos as alças, o prego, porque na época era tronco de prego, parafuso. Achamos os ossos mais, a cabeça estava bastante danificada, gastado, mole, sabe? Conseguiu curuiu, mas eu não me lembro mais, ele morreu com 60 e poucos anos, eu acho, era um homem. Eu deixo vocês com essas imagens, ouçam as histórias dele. Do Luiz Fusina. Lá em São Luís. Lá tinha uma cancha de careira e nós ia de bicicleta para olhar as careiras e se pegaram na cancha antes de correr careira, porque vinha o quartel. Pra separar a briga? A paulada, aqueles postes que eles tinham em roda a cancha para proteger, os arrancaram e se matavam. E a facão, eu sei que juntaram os 30 lá. Eu sei que aquela careira nem correram. Aí o senhor estava lá. Nós estava lá, eu e meus irmãos e nós, uns amigos. Nós gravemos o dedão antes de... Não podia tirar, era só pau. Só o quartel veio com o caminhão verde, tapou de milico. Dentro de um cemitério tem muita história, principalmente quando eu tenho o privilégio de encontrar pessoas como este senhor, que compartilhou comigo lembranças do passado. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.